Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu gostaria de primeiro agradecer o convite da Exucre e da professora Marciele para falar um pouquinho para a turma de vocês sobre algumas questões impactantes hoje no campo da propriedade intelectual e especialmente nos direitos de autor. Vocês me mandaram algumas questões por e-mail que eu vou tentar responder, mas de modo geral, o que acontece com esse campo de estudos? Até 15 ou 20 anos atrás, o campo de estudo da propriedade intelectual e dos direitos autorais, especificamente, era limitado a uma especialidade dentro do direito que ficava restrita dentro da área do direito comercial. Tanto é assim que não era uma cadeira que era ensinada na academia, a não ser em disciplinas optativas. Era um campo muito específico e especialmente a questão do direito de autor se resumia às tratativas dentro de uma determinada indústria, que era normalmente a indústria do conteúdo, né? Então você tinha essa questão do direito de autor, servia para regular as questões relativas, por exemplo, a discussões entre autores e editores, entre músicos e gravadoras, e a distribuição e o audiovisual. Ou seja, era uma matéria afeita a um determinado setor da economia. Isso parte para uma alteração bastante radical, exatamente com a chegada da internet na equação. Por quê? Porque você tem que, a partir do momento que você digitaliza os conteúdos, você começa a aplicar as mesmas regras já constantes naquelas práticas comerciais consagradas pelo tempo, que eram restritas a esses mercados específicos. Você começa a aplicar essas regras para todo um campo maior de atuação. Por quê? Tudo passa a ser conteúdo. E se é conteúdo, se eu digitalizo algo, eu passo a ter um uso desse conteúdo, dessa obra, no aspecto digital. Então, de repente, a propriedade intelectual, de uma matéria adstrita a um pequeno campo do direito, ela de repente é jogada para o meio do debate político e jurídico, porque tudo passa a ser propriedade intelectual, tudo passa a ser direito de autor. E o direito de autor ele acaba sendo utilizado como uma das ferramentas mais poderosas justamente para regular as condutas que ocorrem dentro da internet. Então eu não diria que existe, por exemplo, uma nova complexidade dentro do campo do direito autoral ou da propriedade intelectual que venha atrapalhar a garantia dos autores e criadores. Pelo contrário, o que a gente percebe é que novos usos vêm sendo criados, novos modelos de negócios vão sendo criados, e o que acontece é uma alteração das estruturas e das práticas de mercados consolidadas no mercado pré-digital. Isso é bastante claro quando a gente olha, por exemplo, o modo de distribuição da música, que foi a primeira indústria a sentir o impacto da internet. Você tem lá nos idos de 2000, você tinha o Napster, que foi o primeiro software de troca de arquivos de massa, e justamente ele altera, subverte o modelo de distribuição musical, porque antes você tinha uma indústria que era extremamente controlada à oferta. Você tinha que só quem chegava ao público era quem concordasse com as regras das gravadoras, porque você precisava de um investimento muito grande para lançar um produto físico. Você tinha que ter toda uma estrutura fabril para prensar vinil, você precisava de gráfica, você precisava de distribuidoras, você precisava de caminhões para fazer chegar esse disco na mão do consumidor. E diferente, por exemplo, da indústria de Hollywood, dos filmes, você não precisava, naquela época, de uma banda muito larga para poder trocar músicas. Eram arquivos relativamente pequenos, especialmente a partir da popularização da tecnologia do MP3, que é uma tecnologia de compressão de áudio com pouca perda de qualidade. Então, é também o que acontece. Essa indústria, ela demorou muito tempo para se adaptar
para esse novo cenário. Eles preferiram o caminho da litigiosidade e ficaram famosas as ações onde a indústria processava seus usuários, onde você via todo um movimento muito mais repressivo, ao invés de aceitar a inevitabilidade dessas novas tecnologias. Um dos principais reflexos que a gente viu nisso aí, isso começou, como é que essa indústria se estrutura? Ela vai colocar, primeiro, a partir da entrada da Apple nesse mercado, com o iTunes, você tem um modelo que ele vai tentar fazer uma mímica do modelo de venda de exemplar. Só que ao invés de venda de álbum, você teria uma remuneração por venda de track, né, de arquivo, de faixa. Então, seria lá tantos centavos de dólares, e esse centavos de dólar ficaria uma porcentagem para a Apple e a outra porcentagem para o titular. Cabe dizer que o titular do direito de autor, especialmente da música, quase nunca é o seu verdadeiro autor, porque os contratos de distribuição, eles implicavam em que o autor, o compositor, ele cedia a titularidade da sua obra exatamente para as gravadoras, para as editoras musicais. Ele cedia a autoria da obra, né, a titularidade da obra propriamente dita, e para as gravadoras ele cedia os direitos sobre os fonogramas. Esse modelo do iTunes, ele vem primeiro para acomodar a indústria da música dentro desse mercado, mas a gente percebe hoje em dia que é um modelo que está perdendo força muito rapidamente e está sendo paulatinamente substituído pelo modelo do streaming. Agora, o modelo do streaming, ele tem uma outra lógica de distribuição. Diferente do modelo do iTunes, que ele faz essa mímica do modelo anterior, que era a venda de exemplares, ele faz um cálculo diferente. Você pega, por exemplo, um serviço como o Spotify. O Spotify, ele vai ter um serviço free, que é baseado na venda de anúncios, e ele vai ter um serviço premium. Esse serviço premium vai ser um serviço por assinatura, onde as pessoas pagam para ter acesso qualificado, poder pular de música, ter uma série de benefícios dentro do sistema. E o que eles fazem? Eles pegam, juntam todo o valor que foi arrecadado durante aquele determinado período, e eles dividem esse valor pela quantidade de obras tocadas, de músicas tocadas, e quantas vezes que cada música foi tocada. Então, com isso, em tese, eles chegam a uma determinada fração daquele percentual que seria devido para o criador ou o titular daquela obra, quantas vezes ela foi tocada. Então, ele não é um modelo que ele paga um determinado fee fixo em relação ao que foi tocado. Por exemplo, como era no modelo Skype. Você baixa uma track e você paga X centavos de dólar. No Spotify, não. Eles pegam, verificam qual que é o tamanho todo do bolo e dividem o bolo. E, em tese, é isso que tem causado muita insatisfação por parte dos autores, dos músicos, porque eles entendem, primeiro, que são valores muito pequenos que eles estão recebendo, e tem um outro elemento nessa equação, que é a interpretação dos contratos firmados na era digital entre esses artistas e as suas gravadoras. Porque esses contratos, normalmente, eles previam que para a venda de exemplares, a parte do leão iria para as gravadoras, enquanto que para os artistas ficaria uma porcentagem pequena, normalmente 90% para 10%. Sendo que para exibição pública, por exemplo, tocar numa rádio, a verba que fosse recebida, esses contratos previam tipicamente que seria distribuído meio a meio. Agora, a figura do streaming, ele foge dos nossos conceitos tradicionais dentro do direito de autor, porque ele não é necessariamente uma reprodução, ele também não é uma distribuição, e ele não é necessariamente uma comunicação ao público. Ele é um novo direito que surge pela primeira vez tipificado nos tratados de internet da OMP dos anos 2000, conceituado como um novo direito, que seria o direito do make available, ou o direito de tornar disponível em linha. Foi uma nova figura típica criada naquela época, nós estamos falando de coisa de 12 ou 15 anos atrás, numa tentativa de abranger esse novo direito da internet. E é um direito que diz basicamente o seguinte: é o direito de você colocar algo que possa ser disponível, acessível, por qualquer pessoa
que no momento em que ela queira escutar. Agora, o streaming, ele já começa a fugir dessa definição. Esse é uma figura típica que foi criada, por exemplo, para resolver a questão do iTunes. Você colocar a música para fazer o download da música. Esse é um direito que cabe tipicamente no Make Available. Agora, o streaming, que é uma nova figura, que é uma evolução da tecnologia, ele vai já subverter esse mercado. Então, isso demonstra dos problemas principais que a gente enfrenta quando você vai legislar em cima de tecnologia. Você corre o risco de ter todo o esforço legislativo de criar um novo tipo dentro do direito do autor, para em questão de 10 ou 15 anos ele já está se mostrando obsoleto, como é o caso do direito do Make Available, porque ele já não abarca situações, por exemplo, do streaming. No Spotify, se eu estiver escutando no modelo free, eu não consigo escutar uma determinada música específica no momento que eu quero. Eu escuto, por exemplo, uma playlist, no qual vai ter a música que eu quero escutar, mas ela vai vir numa ordem aleatória. Eu não tenho como escolher aquela música específica dentro do serviço free. Então já não encaixa nessa definição. Nesse aspecto, um dos temas mais polêmicos que está sendo discutido hoje em dia é justamente a gestão coletiva de direitos autorais no ambiente digital. No ambiente físico, a gente tem o sistema ECAD no Brasil e suas contrapartes ao redor do mundo. A gente, há 2 anos atrás, observou uma alteração na lei de direito de autor brasileira a partir da constatação de que o sistema do ECAD estava muito corrompido e não estava funcionando direito para ninguém. Então, o sistema ECAD foi expressamente colocado sob a tutela do governo, do Ministério da Cultura. Está sendo criada uma comissão para aperfeiçoamento permanente desse sistema e que pela primeira vez, além de pessoas do governo e dos autores, estão sendo convidados para a mesa os usuários do sistema, que no final das contas são quem pagam a conta. Tá? Mas não existe uma previsão legal em relação ao que pode ser feito para o meio digital. E existe uma briga política muito grande porque as ferramentas existentes hoje em dia, ou que podem ser criadas a partir das tecnologias existentes, podem simplesmente tornar obsoleto o sistema de gestão coletiva. Então, você tem iniciativas importantes ao redor do mundo, como a Global Database Repertoire, que era uma tentativa de se criar um repertório global de todas as músicas existentes. Essa iniciativa foi bombardeada pelas entidades de gestão coletiva, justamente sob o receio delas se tornarem obsoletas. Perdão. Enfim, essa foi a alteração legislativa mais recente que a gente teve dentro da lei de direito de autor. Mas a nossa lei de direito de autor, ela é uma lei completamente obsoleta. Ela é uma lei considerada uma das mais restritivas do mundo por institutos sérios como o Consumers International, porque ela proíbe determinadas atividades que são corriqueiras no meio digital, como por exemplo uma questão que é básica, que é a questão da cópia privada. Há uma confusão muito grande quando você fala em direito de autor em relação ao que é o uso de uma obra. Está lá na lei que o uso de uma determinada obra só pode ser feito mediante autorização do autor, expressa. E se prevê que o uso é oneroso. Por quê? Porque, voltando para o começo da nossa fala, é um conceito que vem de uma atividade comercial expressa, que era o quê? A edição de um livro, a edição de um disco, você fazer uma cópia de uma obra cinematográfica, você distribuir uma cópia cinematográfica. São todas as atividades que têm em comum a finalidade lucrativa. O uso privado de obras, então, assim, você tem que, em termos estritos da legislação autoral, quando você fala em uso de uma obra autoral, significa finalidade lucrativa. Se eu for fazer um uso privado, isso está completamente fora do direito do autor. Quem é um dos grandes nomes desta área e que fala expressamente sobre esse tema é o professor José de Oliveira Ascensão. Em relação ainda à questão da atualização da legislação brasileira, existe um projeto bastante maduro já, de alteração da LDA, que já está sendo discutido há coisa de uns 7 ou 8 anos.
mas que não saiu da gaveta ainda por várias questões, especialmente políticas. Então a gente teve 2 gestões desastrosas no Ministério da Cultura, a primeira da Ana de Holanda e a segunda da Marta Suplicy, que não foi tão ruim, mas também não andou nada para frente. A atual gestão é bastante progressista e está se mostrando bastante dedicada a essa questão, mas aí nós temos um outro problema, que é a atual composição do nosso Congresso, que é completamente esquizofrênica e que talvez não seria um bom momento para apresentar esse projeto. Tá? De qualquer forma, vocês ainda me perguntaram sobre a questão de titularidade dos direitos autorais, websites, proteção de conteúdos e os direitos autorais digitais. Na verdade, você não tem uma grande diferença em relação ao uso tradicional. A grande questão continua sendo uma obra por exemplo, uma fotografia. Tanto faz se ela está no meio digital ou se ela está no meio analógico, ela é de titularidade de alguém, daquele fotógrafo que registrou aquele momento em particular, com a sua visão, com a sua edição, com tudo aquilo, todos esses elementos criativos. O que acontece e que é fundamental, é saber traçar essa distinção entre o que é um uso propriamente dito, ou seja, quando nós estamos falando de um uso que tenha uma finalidade econômica, e um uso que não se incida uma atividade econômica. Tá? Nesse caso, o que deve ser observado sempre, em qualquer das situações, é você atribuir a fonte. É você dar a fonte de quem é o autor, quem fez aquela obra, aquela fotografia. Mas fica realmente pendente a questão de qual é a remuneração devida. A remuneração devida vai ser justamente, existe alguma atividade lucrativa inserida naquilo ali? Por exemplo, é muito clara a distinção. Eu estou fazendo um website para uma empresa. Nesse caso, obviamente, que eu vou ter uma finalidade lucrativa e eu tenho que adquirir uma licença para poder usar aquela determinada imagem. Agora, eu estou fazendo o meu website pessoal. Eu estou postando uma foto dentro das redes sociais, no Twitter, no Facebook. Nesse caso, eu não tenho uma finalidade lucrativa direta. Nesse caso, eu tenho o que seria um uso livre desta obra, desta imagem. Enfim, vocês, para encerrar minha fala, porque eu também não quero me estender demais e tomar muito tempo do debate que eu sei que vai acontecer, vocês me perguntam, por fim, qual seria a minha opinião sobre o direito tecnológico nos dias de hoje, né? E essa questão da propriedade intelectual e o direito autoral nas leis brasileiras. Veja, a principal tópico que tem que ser direcionado hoje em dia é assim: a gente está vendo que a jurisprudência está avançando, já que a lei não o faz. Então você está tendo a criação de novos instrumentos, por exemplo, o Marco Civil da internet, que são extremamente positivos e buscam regular essas questões. Ao mesmo tempo que a gente observa que ainda na data de hoje está em pauta no Congresso 2 projetos de lei que buscam alterar isso aí. Inclusive tem um projeto de lei completamente absurdo que diz que as pessoas têm que postar o CPF para fazer comentários na internet, numa busca inclusive de proteger os políticos, né, que são muito bombardeados em tempo de campanha. Então, como palavra final para vocês, eu acredito que a sociedade brasileira tem muito que avançar nesse debate, apesar de algumas leis modernas, como o Marco Civil, elas estão tendo muita dificuldade política de serem implementadas. Existem diversos interesses bastante consolidados, como, por exemplo, das entidades de classe dos banqueiros, que não têm muito interesse nisso aí, porque eles têm a perder com esse tipo de questão, das pessoas que são contrárias à liberdade de expressão, porque o direito do autor, ele é um direito fundamental, significando o quê? Que ele está previsto dentro da nossa Constituição, mas ele está previsto, esculpido no artigo 5º, lado a lado com outros direitos fundamentais, que a gente nunca pode esquecer disso. Então, ele é um direito que vai ser sempre, se eu exerço o direito de autor, de outro lado, eu tenho direito à liberdade de expressão. Eles são não antagonistas, mas complementares. Nesse sentido, uma coisa que é muito positiva de observar é justamente a nova constitucionalização dos direitos do autor, que é algo que eu entendo como muito positivo e traz todo um novo debate
novos elementos para dentro do debate, porque você foge da doutrina tradicional, que era excessivamente protetiva em relação especialmente aos titulares. Hoje em dia existe o reconhecimento de que esses direitos são sim têm que ser relativizados quando você tiver oponíveis eles outros direitos fundamentais. Dessa forma eu me despeço, agradeço novamente o convite de vocês e espero estar em breve para a gente poder discutir essas questões ao vivo. Muito obrigado e um excelente seminário.